Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas por aí? Como alguns de vocês já sabem, eu estou no processo de Green Card para os Estados Unidos, que é um processo diferente de alguns dos caminhoneiros, dos profissionais que eu dou ajuda, dou suporte aí no processo do EB3. O meu é por cidadania, porque meu filho virou cidadão, então ele começou o processo para mim. Então, diferente do processo EB3, que uma boa parte do pessoal dos caminhoneiros estão fazendo. Mas, tirando essas diferenças, o restante o processo em si é igual. Os locais, os exames que tem que fazer, então são muito parecidos, tá? Ou se não forem exatamente iguais. Aí depois posso gravar aí com o pessoal que já fez, para dizer para vocês as sutis diferenças, mas basicamente Green Card é Green Card, né? Então, independente de como você chegou nele, você vai ter que fazer os exames. Então, o meu processo, por exemplo, começou em agosto de 23. E aí esse processo, acho que é o I-130, o meu, ele tá falando que ele vai em torno de 1 ano e meio. 1 ano e meio daria 18 meses, né? E foi dito e feito. Então, agosto de 23, em dezembro de 24, janeiro de 25, essa faixa de dezembro de 24, janeiro de 25, ele saiu, a aprovação dele. E aí, junto com a aprovação dele, ele vem depois mais alguns documentos que você tem que preencher, né? Eu peguei um advogado de imigração lá dos Estados Unidos, então algumas taxas que eu tive que pagar para o advogado também, né? E é diferente do processo do EB3, né? O EB3 não tem essa taxa do advogado, porque quem faz isso é a recrutadora, né? Tem algumas taxinhas que você paga, mas são coisas mínimas, não chega nem perto do que eu paguei. Então aí o advogado me orientou, aí o consulado americano, ele passou uma data para eu poder fazer a entrevista, e essa entrevista acontece no Rio de Janeiro, para todo mundo, tá? Então esse deslocamento do Rio de Janeiro, já tenho em mente isso, que vai ter que ser feito. E no meu caso, ele colocou a minha entrevista para o dia 9 de junho. E para quem já fez visto turista, né, para quem já fez algum outro tipo de visto, você sabe que você tem dois processos. Tem um que você vai primeiro e você faz a parte da colher impressão digital, né, a primeira parte de fotografia, de fotos também, né, e tem a segunda parte que é a entrevista, e são em locais distintos. O que você faz normalmente quando você marca? Você marca um dia no primeiro local, o outro dia no segundo local. Então você aproveita a viagem, já rapidinho vai, resolve e volta, né? No meu caso, colocaram para segunda-feira, dia 9 de junho. Aí quando eu fui marcar a data para fazer a primeira no CASV, da coleta da biometria e tudo mais lá, né, dos dados, tinha na sexta-feira. Então eu vou ter que ir na quinta-feira para o Rio de Janeiro, à noite, né? E aí fazer sexta-feira essa coleta, passar o final de semana e na segunda-feira fazer a entrevista. E depois regressar. Então vai ficar um pouquinho mais caro essa estadia lá no Rio de Janeiro por esse motivo. Normalmente, né, você vai passar uma noite só. Eu vou ter que passar mais, eu vou ter que passar 4 noites pelo menos no Rio de Janeiro. Essa é a parte da entrevista, tá? A parte dos exames, então, quando eles dão para você a data, eles pedem que você faça o exame de saúde. E o exame de saúde são, se não me engano, 4 lugares só que fazem, que é São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Então, como eu sou do Paraná, eu procurei São Paulo, não tinha mais data, pense. Isso era começo de maio que eu procurei. E não tinha data para fazer em São Paulo, então eu tive que procurar. O mais próximo foi Belo Horizonte, né? E encontrei em Belo Horizonte e marquei para a semana passada, onde fui fazer os exames. E esses exames, eles têm uma taxa de R$950 que você tem que pagar. Então você paga antecipado já, 100, 150 antecipado, para você poder marcar, né, o teu horário, e depois lá no local você vai pagar os outros 800, que é a diferença, né, que ficou faltando. E lá no local, eles até falam para você, não tome vacina, não queira antecipar, porque o calendário de vacinação americano é diferente do brasileiro, então eles pedem algumas vacinas que a gente normalmente não toma aqui. Ou então que você
não deveria ter tomado as vacinas, né? Então, para essa preparação, tinha lá, tira fotos, né? 6 fotos, 3x4. Aí as fotos eu fiz lá mesmo, em Belo Horizonte, encontrei no centro, tem na praça lá, tem bastante gente oferecendo foto. Então fui lá, fiz as fotinhas, as 8 fotos. Você faz de 8, né? Vai aproveitar 6. Levei as fotos no dia, eles vão aproveitar uma só, lá no momento. E depois as outras você guarda para levar para o consulado se precisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, passaporte estava em dia, né? E tem que estar em dia o passaporte. Então, outra preocupação que tem que ser, né? Do passaporte em dia. Carteira de vacinação, então preparem não só aquela do SUS digital, mas as carteiras impressas também que vocês tenham, preparem elas, porque se você não tiver as vacinas, vai ter que tomar lá. As vacinas ainda bem que elas são gratuitas e tem um posto de saúde lá, mais ou menos perto, 1,5 km do local, onde você faz o exame, então nesse posto eles fazem a aplicação e não te cobram nada. Demora um pouquinho, né, porque agora é época ainda de gripe, então o pessoal tomando vacina de gripe. Aí demora um pouquinho, mas as vacinas que passaram, eu vou ler aqui para vocês. As que eu tive que tomar lá foi a triviral, sarampo, cachumba e rubéola. Foi a hepatite B, que eu tinha tomado uma só, e são 3 doses, né? Então eu tomei agora a segunda dose, daqui 2 meses tomo a terceira dose. E a influenza, que é a vacina da gripe. Então como eu não tinha tomado esse ano ainda, pediram para eu tomar. E aplicaram lá sem problema nenhum. Mas aqui tem uma relação gigante de vacinas aqui, se você não tiver tomado. Pode ser que eles façam a solicitação dessas aqui, tá? Mas não se preocupem, porque lá a vacina tem lá no local. Febre amarela, tem outras aqui também. Poliomielite e assim por diante. Hepatite A, varicela. Então, o que for necessário vão pedir para você lá. Aí outro ponto interessante é o exame de raio-x que tem que fazer. Do lado onde você faz o exame. Primeiro você chega lá para fazer o exame, né? Eu marquei para as 9 horas da manhã, cheguei lá às 8h30, abriu 8h30. Aí o exame, ele consiste em você entrar e a médica vai fazer um exame de vista primeiro com você, tranquilo. E depois ela vai fazer uma... Como que fala? Aminase, alguma coisa assim, esse nome que fala, que ela vai perguntar da sua vida, da sua saúde da sua família, históricos de doenças, vai fazer altura, peso, pressão, também vai tirar, vai ouvir coração, pulmão e vai pedir o exame de raio-x. Aí o raio-x, R$ 180, do lado, faz do lado, porta do lado. E você faz, isso já vai ser umas 10 e pouco da manhã, até as 14 horas está pronto o raio-x. Então você tira e você leva lá para ela o papel, ela fica com um dos papéis, outro papel. Isso aqui é seu, isso aqui você leva quando você for para os Estados Unidos. Lembrando que você fez esse processo, esse exame, você tem 6 meses para entrar nos Estados Unidos, tá? Senão tem que repetir os exames. Então tenham isso em mente também, tá? Para quem for o EB já logo depois vai, mas quem não for o EB, então já saiba que tem 6 meses para entrar nos Estados Unidos. Aí leva lá o exame e pede também um exame de sangue para você. Esse exame de sangue, prepara o bolso. Ele é mais caro, é um exame de R$ 350. Eu tentei pela Unimed, liberação da guia, não deu tempo, não dá. Então, o ideal seria saber qual exame é antes, pegar a guia antes e pedir autorização para a Unimed. No meu caso, eu passei do meio-dia até as 5 da tarde esperando essa autorização que não chegou. E eu tive, então, a Unimed pecou nesse sentido e eu tive que fazer por conta. Esse é um exame de sangue interferon gama quantiferon TB. Aí fala lá IGRA, né, a sigla SGTBG. Então isso aqui é para tuberculose, verificar se você não tem tuberculose. Porque eles não querem uma pessoa doente lá nos Estados Unidos, né? Se tiver uma pessoa doente, vai ter que tratar pelo sistema deles, né? E lá isso é caro também, então você tem que estar preparado para isso. Aí feito esse exame, o exame vai sair por, acho que são 10 dias para ficar pronto o resultado, mas o resultado a médica acessa pela internet, não precisa você regressar lá. Aí lá você recebe esse papel aqui você tem que levar no dia da entrevista, assim como outros documentos tem que levar impressos no dia da entrevista. O DS 260 que você preencheu, aquela ficha principal. Não esqueçam também, eles vão pedir para vocês as certidões que tem que levar, nascimento, casamento, no meu caso do filho, né, que tá lá, e do casamento do filho lá e tudo mais. Então são várias certidões. Eu pedi já inteiro teor, para não ter risco. Eles pedem também tradução juramentada, então ficou também mais uma despesa aí, em torno de, só as traduções, em torno de R$ 500.
dos 3 documentos, né, das 3 certidões, casamento, nascimento e do nascimento do meu filho, e mais uns R$40, R$50 para tirar as certidões, então é uma despesa a mais que a gente tem, tá? Mas feito isso, não vai ter erro, a gente espera, né, durante a entrevista, espero que vai ser bem tranquilo lá, e só levar todos os documentos, não esquecer nada, né, no dia, levar carteira, levar carteira de vacinação, não pode, isso daqui não precisa levar, mas eu vou levar, só por garantia, o raio-x, então, só para ter certeza também, caso eles peçam, e tudo que puder levar, assim, pecar pelo excesso que pela falta, né? Beleza? Então, qualquer dúvida que tenha, pode perguntar, manda mensagem, como quiser aí, pergunta, a gente vai esclarecendo e vamos fazer o processo ficar bom para todo mundo. Beleza, beleza? See you guys!